Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estou aqui hoje para fazer um devocional diferenciado. Um devocional que fala do poder da semente. É o poder da semente. O poder de você compartilhar com as pessoas aquilo que está nas tuas mãos. Aquilo que Deus confiou a você, porque quando nós abençoamos, nós também somos abençoados. E é dando que se recebe, é assim que funciona no reino do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que retém mais do que o necessário, ele retém para a sua própria perdição ou desperdício. Porque no reino do Senhor é quando a gente dá que a gente pode receber. Então, eu quero compartilhar palavras de Deus aqui com você, palavras essas, chaves que poderá abrir portas na sua vida, coisas que eu aprendi no Senhor e que tem me servido e que tem me ajudado muito a ser abençoada pelo Senhor, amém? Mas antes disso, eu quero orar com você, quero fazer uma pequena oração, invocando o nome do Senhor, te abençoando aí essa manhã, abençoada de sábado, 6h57 da manhã. Estou para ir no chá de mulheres da nossa igreja, mas antes eu senti o desejo de fazer essa ministração da palavra, a deixar o seu coração chaves que vai abrir porta para a sua vida a partir de hoje, amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus, te pedindo, Senhor, meu Pai, que o Senhor possa visitar este ouvinte que ouvirá essa palavra. Pai, que essas palavras possam chegar, Senhor, aos lugares que o Senhor venha trazendo bênçãos, abrindo porta, abrindo entendimento, revelação, para que eles possam, Senhor Deus, colocar em prática e ver as suas vidas prósperas, suas vidas abençoadas, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim. 1 Reis, capítulo 17, versículo 18, até o 16, que diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Sarapta, que é em Sidom. Ali habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarafate. E, chegando à porta da cidade, eis que ali uma mulher viúva apanhava lenha. E ele a chamou e disse: traz-me um pedaço, traz-me, peço-te, um vaso com um pouco de água para dar de beber. Indo ela buscar, ele chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite na botija, e eis que aqui apanho 2 cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, faz conforme a tua palavra. Porém faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela, ele
e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e do azeite não faltou, conforme a palavra que fora dita pelo ministério de Elias. Aqui narra a história de uma mulher sofrida, mulher que estava passando também por um tempo muito de escassez, de necessidades, mas que deixou Deus trabalhar no seu coração. Porque Deus que amolece o coração do homem, é Deus que abre portas de vidas para abençoar outras pessoas. Então, o profeta, ele é advertido por Deus a sair daquele lugar ali, que veio a palavra do Senhor para ele, e disse: levanta, vai a Sarepta, que é ali em Sidom, e habita ali, e ordenei uma mulher viúva que te sustente. O Senhor já tinha dado ordem àquela mulher. O Senhor já tinha, certamente, aquela mulher já havia falado de Elias. Para Deus falar que já tinha dado ordem àquela mulher, a fama de Elias já tinha chegado ao ouvido daquela mulher. E Deus tinha amolecido o coração dela para semear no ministério de Elias. O que eu aprendo aqui? Obediência. Quando Deus toca nos nossos corações, nós não podemos fechar o nosso coração para abençoar um ministério profético. Porque muitas vezes as pessoas perdem a bênção por ficar pensando: será que isso é da minha cabeça ou da cabeça? É da minha cabeça que eu tô sentindo essa bondade assim para abençoar alguém? Ou é Deus mesmo mandando? Quando Deus toca seu coração, não retenha. Seja uma porta de bênção na vida de outra pessoa. Porque é o Senhor que toca os nossos corações, é o Senhor que dá ali um desejo de ser bênção na vida de outras pessoas. Porque antigamente, quando uma pessoa pedia oração, eu venho desse período, desse tempo. Antes de ser cristã, eu já conheci o ministério profético, que me foi apresentada num salão que eu trabalhava alguns anos atrás, na minha juventude, quando eu tinha mais ou menos ali por volta de, vamos dizer, 17 a 19 anos por aí de idade. Eu conhecia uma amiga que ela me falava: vamos lá na irmã Nina. A irmã Nina tem sempre uma palavra para nos orientar, tem sempre uma palavra direcionada por Deus, direção profética para nos abençoar. Mas nós não podemos chegar lá de mãos vazias. Nós tínhamos essa prática desde os nossos dias de outrora, entendimento que não se chegava diante de um profeta de mãos vazias. O que eu aprendo aqui? Que nós devemos honrar a quem tem honra. Honrar o ministério daqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que a gente não pode primeiramente chegar diante de Deus de mãos vazias. Se tem alguém ali trabalhando na obra, digno é o trabalhador do seu salário. Nós estamos nos servindo do ministério profético, de uma igreja, de uma pessoa que está ali, que faz orações continuamente, abençoando outras vidas. É necessário que venhamos ter um coração generoso. Então nós íamos nessa fase da minha idade, na casa da irmã Nina, quando nós nos encontramos com o coração aflito, apertado, precisando de uma oração, nós corrimos na casa da irmã Nina. A irmã Nina era aquela irmãzinha de coque, que atendia no fundo da casa dela. Ela tinha uma sala, um quarto só de oração. Ali ela levava as suas orações diante do Senhor. E fazia aquele quarto, tinha caixinha de oração, tinha azeite com muitos pedidos de oração ali. E ali a gente ia visitar essa irmã e pedir oração a ela, e Deus sempre dava uma palavra profética para nós. E nós abençoávamos o ministério da irmã Nina. E assim nós lançávamos as nossas ofertas ali, e ela falava:
Vai com Deus, minhas filhas. Deus te abençoe. E a palavra do Senhor diz que aquele que abençoa um profeta, ele recebe um galardão de profeta. E hoje em dia, pessoas que têm o coração voltado a esta obra, ministério profético. Muitas pessoas vivem da obra e não têm recebido honra, não têm sido honrado. É bem verdade que tem muitas pessoas que aproveitam da unção que tem, como é que fala? Do dom que tem para ficar pedindo. Isso é errado, porque nós devemos andar na dependência do Senhor. Esperar que é o Senhor que abre porta, é o Senhor que abre coração, é o Senhor que usa meios para nos abençoar. Não devemos, como ministro do Senhor, ser penoso para a vida de alguém, porque é o Senhor que dá um coração voluntário, que nem eu estava declarando aqui. A irmã Nina vivia da obra, especificamente para aquilo ali. Ela não trabalhava, porque a irmã Nina já era uma senhora de idade e ela vivia inteiramente para a oração. Então, nós sentíamos no coração, porque Deus já tinha preparado. Assim como essa viúva de Sarapta aqui. O Senhor de antemão já preparava o nosso coração para levar as nossas ofertas para a irmã Nina, depois de receber uma palavra profética. Então, é honroso nós manifestar a gratidão, esse coração de abençoar a obra do Senhor, tendo um coração voluntário para o serviço da casa do Senhor. É tão verdade que devemos honrar ministério, que no tempo de outrora as pessoas viam os ministérios proféticos e aprendia a buscar favores desse ministério, não se apresentando de mãos vazias. A Bíblia nos deixa clara isso, que lá no 1 Samuel, no livro do 1 Samuel, capítulo 19, versículo 7, vou para adiantar um pouco a história aqui, havia um homem, né, no começo do versos 9, está dizendo, capítulo 9, versículo 1, diz que havia um homem cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerrom, filho de Becorete, filho de Efias, filho de Benjamim, era alentado em força. Ele tinha um filho que se chamava Saul, e era um mancebo lindo, né, de boa aparência, mas o que acontece é que o jumento de Quis, pai de Saul, tinha se perdido. Esse jumento tinha se perdido e Quis ficou apavorado com isso, com a questão do seu jumento se perdido, e chamou ali a Saul para procurar o jumento. Então, Saul, ele começa a procurar, fazer busca por esse animal. E aí, ele vê falar que tem um vidente ali na cidade. E o que ele faz? Ele vai pedir favores a Samuel, mas aparentemente parecia que a providência de pão, o recurso financeiro tinha acabado. Só que aí o que acontece? Vamos ler o texto para não ficar só nas minhas palavras. Porém, então Saul disse ao moço: eis que, porém, se vamos, o que levaremos então aquele homem, que é o profeta Samuel? Porque o pão da nossa aljava se acabou, e o presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? A preocupação de Saul aqui era que ele ia se apresentar diante do profeta e ele estava preocupado de não aparecer de mãos vazias, porque havia todo um respeito ministerial e uma honra que outrora as pessoas ofereciam àquele servo de Deus que servia o ministério. Ninguém aparecia diante de um profeta de mãos vazias. Eles sabiam da honra a quem tem honra. E muitas vezes, aqui o que acontece? Vamos terminar aqui o texto para mim concluir essa história.
E o que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão 4 siclos de prata, a qual darei ao homem de Deus, para que mostre o caminho. Para que mostre o caminho. Então, o que acontece? Ele declara aqui que ainda havia um pouco de dinheiro com ele guardado. O moço tinha guardado, né, a provisão para Saul se encontrar perante a face de Samuel. E eu aprendo aqui também nesse texto que não se apresentava diante de um servo de Deus, de um profeta, de mãos vazias. Então, muitas vezes as pessoas pensam que estar diante de um profeta, dar uma oferta, isso é errado. Abençoar a vida de um homem de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que aquele que abençoa um profeta recebe um galardão de profeta. Que nós venhamos ser como essa mulher de Sarapta. Ela tinha pouco para oferecer àquele homem de Deus. Primeiro ela ofereceu água. Ela já ouvia falar do ministério profético de Elias, porque o próprio Deus já havia preparado o coração dela para ser bênção na vida de Elias. E ela vai e oferece água. E depois o profeta pede algo mais custoso para ela, o que era mais difícil para ela. Ela tinha simplesmente um bocado de azeite e a farinha, um pouquinho de farinha, para preparar aquele pão. Ela vai e oferece o recurso que ela tinha para abençoar a vida do profeta. Porque é o Senhor que abre porta, é o Senhor que fecha, é o Senhor que prepara pessoas para estar abençoando a vida de um homem ou uma mulher de Deus. Basta que nós venhamos ter esse coração aberto, esse coração abençoador. Porque quando nós abençoamos o reino, nós também somos abençoados. Nós somos agraciados por Deus. E muitas vezes hoje o que acontece é que muitas pessoas humilham as pessoas que vivem debaixo desse ministério. Fala que está roubando, fala que essas pessoas é corrupta, fica desmoralizando o ministério. A palavra do Senhor diz: não tocais no meu ungido. A palavra do Senhor vai dizer que não maltratais os meus profetas. E muitas vezes as pessoas entristecem o coração de Deus, maltratando os servos que foram chamados para a obra do Senhor. Esse daí eu estou levando um pouco para a direção do ministério profético específico da vida de alguém. Mas levando hoje pela igreja também do Senhor, a palavra do Senhor diz que nós não devemos aparecer diante do Senhor de mãos vazias. Está lá no livro de, se não me engano, Êxodo, ou no livro de Número, que Deus orienta pela direção do profeta ali Moisés, né, esse grande homem de Deus, que os servos do Senhor, a congregação, não deveria apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Deus prospera. Muitas vezes as pessoas fecham o coração, achando que falar muito de ofertas na casa do Senhor, falar um pouco de dízimo, de ofertas, eles fecham o coração para isso, sendo que é Deus que abençoa. A Bíblia muitas vezes é muito rica em falar de ofertas. A palavra de Deus mesmo vai dizer lá no livro de Lucas, eu não lembro o capítulo específico, deixa eu ver se eu acho aqui, no livro de Lucas, que Jesus, ele estava olhando as ofertas que se fazia naquele lugar. Ali fala da oferta da viúva, de uma viúva pobre, que muitos estavam ali ofertando no gázalo firácio, na oferta ali dentro do templo do Senhor, no ofertório. E aquela mulher, não lembro qual é, para não ficar muito extenso o vídeo, vou deixar aqui, depois vocês lêem, puxa lá em Lucas, ou então puxa no blog, a oferta da viúva pobre, vai aparecer a palavras específicas. Hoje a gente tem esses recursos
da internet, rapidinho a gente acha um versículo que a gente está procurando. No livro de Lucas fala que Jesus, ele para diante ali o ofertório, fica vendo todas as pessoas que estavam lançando as suas sementes ali, e ele atenta para a oferta de uma viúva. O que eu aprendo com aquilo ali? Deus, ele vê o nosso coração quando nós estamos semeando. Deus, ele está ali com os olhos atentos a saber se nós estamos semeando com o nosso coração, se nós estamos semeando com o coração alegre, com o coração bem disposto, porque a palavra do Senhor também vai dizer ali no livro de Coríntios que ele ama aquele que dá com alegria. Então, aquela viúva, ela deu tudo o que ela possuía, da sua pobreza, o que ela tinha, ela deu ao Senhor. E os outros deram aqueles que lhe sobravam. Eu já dei uma vez tudo o que eu tinha. Mas não eram muitas coisas também, não. Eu me lembro que eu queria muito ir num chá de mulheres de uma grande profeta que vinha aqui em Bruxelas. Essa profeta, ela ia ministrar no chá de mulheres. E naquele momento, aquele chá de mulheres era muito importante para mim, porque eu gerei em oração. E Deus, me dá uma semente. Às vezes Deus vai permitir que a gente passe por um momento tão assim do estreito, que a gente vive uma escassez, um certo período permitido pelo Senhor, mas é necessário que nós venhamos aprender até mesmo semear no tempo da aflição, no tempo da adversidade, porque o Senhor é o Deus que prospera e faz brotar a nossa semente. A palavra do Senhor vai dizer lá no Velho Testamento, se não me engano, se é por livro de Levítico ou no livro de... Levítico não, é no livro de Provérbios, ou Eclesiastes, uma coisa assim, que aquele que observa o vento nunca semeará, né? Se eu fosse olhar para aquele tempo ali que eu estava passando por uma escassez muito grande, eu queria muito ter mais recursos para semear na vida dessa mulher que viria aqui ministrar para nós. E eu guardei a semente de 10 euros e eu queria gerar mais. Eu gerei em oração, Deus, me dá providência. Me dá providência para que eu possa semear nesse ministério. Eu queria levar mais para o altar do Senhor na vida dela, semear mais na vida dela. E eu tinha só 10 euros guardado. Eu falei, esse eu não gasto. Eu vou guardar. E passou a semana, eu tinha outras necessidades, mas eu não queria gastar aquela semente. Eu guardei aquela semente comigo e falei, o que eu tenho, eu não vou gastar não, mesmo que a necessidade bateu na porta. Eu vou guardar essa semente aqui, é o que eu tenho, e eu vou orar para Deus me dar mais. E Deus não permitiu a porta se abrir e outra semente chegar na minha vida. Nem eu ter outro recurso para fazer outra coisa naquele período. E aí, eu lembro que chegou o dia desse grande chá de mulheres. E eu levantei numa alegria espiritual tão grande, era para mim levantar triste, falar, poxa, eu queria levar mais semente, mas eu não consegui, mas Deus conhece meu coração. Eu estava desejosa em semear mais, não apareceu mais recursos. Foi que Deus colocou uma alegria no meu espírito tão grande. E Abacuque parece que entrou em mim, se criou forma. E eu declarava com alegria, com fé, e falava, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, no currais não haja pasto, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aquela alegria não era só palavras, ela estava ativa no meu coração. E eu fui numa alegria tão grande naquele chá de mulheres, e eu tinha 10 euros somente, eu não tinha mais nada de oferta. Eu lancei aquela semente no envelope, coloquei ali, fiquei até um pouco sentindo timidez, um pouco sentindo vergonha, porque muitas pessoas ali, importantes, estavam ali reunidas naquele dia, mulheres de posses, e eu só tinha 10 euros. Mas eu ousei semear.
Depois daquele dia ali, Deus abriu portas na minha vida. E tem abertas portas financeiras, assim, graças a Deus, e suprido as minhas necessidades em glória. Eu sou testemunho vivo que eu posso dizer. A palavra do Senhor diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso declarar essa palavra dizendo: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque de nada o Senhor tem permitido faltar. Porque eu tenho colocado o coração no reino. A palavra do Senhor diz: buscais o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitas pessoas não recebem a vitória, porque não é somente no financeiro, não. As pessoas que são abençoadas são muito gratas para gerar sua vida em oração, desejando vitória, saúde na sua vida, paz. Aquela mulher ali também, vamos dizer, a Sulamita, a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher, ela vê um homem de Deus e ela discerne ali, tem o discernimento que aquele homem era um santo homem de Deus. E ela colocou no seu coração ali a fé que ela ia servir aquele homem, semear na vida dele, dar descanso, repouso, um lugar para qual ele pudesse passar ali as noites que ele viera de viagem, os dias que ele vinha de viagem, desculpa, as palavras faltou aqui. Mas então, aquela mulher, diz a palavra de Deus, que ela prepara um quarto para Eliseu. Ela prepara uma mesa para Eliseu, um candeeiro para Eliseu, uma cama para Eliseu, uma cadeira para Eliseu. Ela oferece um ambiente de descanso espiritual. Aquela mulher, ela oferece para Eliseu um lugar a qual ele pudesse sentar, se alimentar, tanto fisicamente como da palavra de Deus, um candeeiro. Certamente aquele homem precisava de um lugar, de um ambiente para estudar ali espiritualmente, para gerar ali o ministério, a qual ele tinha que transmitir para as outras pessoas. Ele tinha que ter um lugar íntimo ali para estar buscando, se refugiando, se renovando fisicamente, espiritualmente, falando. E aquela mulher prepara todo esse ambiente para Eliseu, porque ela reconhece o ministério de Eliseu. E o que acontece? Diz a palavra do Senhor que Eliseu ele fica tão constrangido que ele fala para o seu moço: quem é eu de fazer essa mulher? Ele estava perguntando o que faltava para ela. Ele tinha ele tinha um débito com ela ali. Ele tinha um desejo tão grande de abençoar aquela mulher, porque foi gerado no coração de Eliseu uma gratidão pela vida daquela mulher. Ele ficou tão agradecido pelo que ela fez por ele, que ele estava procurando o que faltava para que ele pudesse acrescentar na vida daquela mulher. Então, o que eu aprendo aqui? Você que está passando por luta, você que está passando por prova, aprenda a reconhecer o ministério das pessoas. Aprenda a ver a vida de Deus na vida das pessoas. Aprenda a abraçar os homens e mulheres que portam a presença de Deus, reconhecendo, abençoando, gerando em oração, abençoando com as suas finanças, com que recursos que o Senhor confiou em suas mãos, para tornar, às vezes, a caminhada daquele homem, daquela mulher de Deus mais leve. Nós temos essa graça nas nossas mãos de ser bênção na vida de outra pessoa. E a gratidão de Eliseu foi tão grande que ele chama o seu moço e pergunta para ele o que faltava naquela mulher. Aí aquele homem vai investigar e ele fala, né, que ela é estéril. Então Eliseu profetiza na vida daquela mulher e declara que ela seria mãe no ano seguinte. E é muito linda essa história, é muito maravilhosa essa história, porque aquela mulher, ela diz assim: não minta para tua serva, porque para ela era difícil acreditar
Porque certamente outras pessoas já deveriam ter passado na vida dela e declarado essa ministração e ela não pôde gerar, ou talvez isso não vier a acontecer, mas ela ficou com tão falta de fé, porque para ela parecia impossível, que ela pediu para que não mentisse para ela. Olha, porque era algo que mexia com a estrutura dela. Era o impossível que ela tinha, que se tornou possível através de uma semente, a qual foi lançada de alguém que reconhece o ministério de outro. O que eu aprendo também? Eu li num livro, muitos anos atrás, que a unção que você respeita, você atrai para a sua vida. E aquela unção na vida ali de Eliseu foi ativada na vida daquela sulamita. Ela pôde gerar, ela pôde ser mãe, ela pôde receber essa vitória. E mais para frente, o que ela acontece? O filho dela morre. Ele fala, ai, dói a minha cabeça. E ele deitou sobre a sua mãe ali, dobrou-se diante de sua mãe, dobrando ali. E ele sentiu dor na cabeça. E Sulamita pega, manda que se coloca o menino no quarto de Eliseu, na cama. No quarto. No lugar aonde ela semeou. Aleluias, glória a Deus. E ela reconhece que aquele milagre veio daquela semente. O filho da promessa veio daquela semente. E ela pode reivindicar ali as promessas de Deus, fazendo o Senhor lembrado que tudo foi gerado e começado ali daquele quarto. E ela pode ver um grande milagre. Depois que ela vai ali, passa por aquele problema, tempestade, ela tem uma maturidade tão abençoada espiritualmente, que ela anda, vamos dizer assim, eu com a minha mente fértil, eu vejo essa mulher andando normalmente, como se nada tivesse acontecido, que só quem vive essa graça da maturidade espiritual, de ver os problemas batendo na sua porta e não se sentir conturbado com tudo isso, afligido, que não é aquele que se encontra tão afligido que vai falando para um e para outro. Aquela mulher vai andando como se nada tivesse acontecido, porque sua confiança está em Deus. Ela colocou o filho ali na semente, no quarto onde tudo começou. E ela vai de encontro ao seu milagre. E ela vai ali e vai de encontro à vida de Eliseu. E ela diz, quando o moço do profeta pergunta no meio do caminho, porque o Elias tinha avistado de longe e mandou perguntar se ia tudo bem. E ela declara, como se nada tivesse acontecido, com a plenitude da paz, penso eu, vai tudo bem, porque ela foi direto no objetivo. Ela queria alcançar os olhos do profeta. Ela queria alcançar o favor de Deus. Ela foi de encontro ali ao encontro daquele que tinha a solução para o seu problema, porque foi o mesmo que a profetizou na vida dela. E ela vai de encontro ao homem de Deus ali, depois que ela não declarou para Geazi. E ela declara que o moço, o que tinha acontecido com seu filho. E depois de Geazi tentado reviver o filho, não dá conta, vai ali Eliseu e ressuscita o filho da Sulamita de uma forma muito especial. Então, o que eu vejo ali? Quando você passa por certos problemas, certas aflições na sua vida, você tem crédito com Deus para levar o seu problema, a sua aflição, para o cenário a qual você tem semeado, assim como Sulamita fez. Ela levou ali o filho morto para aquele cenário ali daquele quarto, daquela cama, deitou a sua semente ali que foi o filho que ela recebeu como promessa.
e ela pode reivindicar diante de Deus as suas promessas. Há um salmo na Bíblia que fala assim: o Senhor lembre de todas as suas ofertas. Então, essa palavra você pode levar diante do Senhor. Eu não lembro bem qual é o salmo que diz, mas fala assim: que o Senhor lembre de todas as suas ofertas, que Ele responda às suas orações. Então, que nós possamos orar e dizer: Senhor, em nome de Jesus, lembre de todas as minhas ofertas que eu tenho ofertado. Lembra das minhas orações que eu tenho feito diante do Senhor. Ouve atento o meu clamor. A palavra do Senhor vai dizer: aquele que estende a mão necessitado, empresta ao Senhor. Então, você pode ter crédito com o Senhor. A palavra do Senhor diz: não juntais tesouro nessa terra onde a traça e o ferrugem consome, onde o ladrão rouba, mas ajunteis tesouro nos céus, onde as traças, ferrugem não consome. E assim nós podemos reinar em Cristo Jesus, fazendo uso daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque muitas vezes as pessoas perdem a bênção por comer a semente e não o pão. Porque a palavra do Senhor diz que Ele dá pão para os que têm fome e semente aos que semeia, e multiplicará o fruto da sua sementeira. O que isso significa? Significa que quando você pega e sabe discernir aquilo que é pão para você e aquilo que você deve semear como semente, semeando na vida de outro, você recebe para a sua própria multiplicação. Multiplicação da sua bênção, multiplicação da sua semente financeira, da sua semente, vamos dizer assim, ministerial também, porque tem a parábola dos talentos, né? Que o Senhor confiou para 2, para outros 5 e assim sucessivamente. Então, aqueles que tinham mais talento multiplicou, aquele que tinha simplesmente ali um talento, que ficou com medo e enterrou debaixo da terra, veio o Senhor e Ele reivindicou o talento desse. E tomou e deu para outro que tinha mais talento, que era um servo fiel. O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos? Ou você tem sido bênção na vida de outros? Ou você tem sido muitas vezes negligente aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos? É necessário que você aprenda a semear. Não feche o seu coração. Não feche o seu coração achando que você está dando para homem se enriquecer. Independentemente de quem se enriqueça, é dom de Deus. Se Deus permitir com as pessoas se enriqueçam, a gente tem que se alegrar com a prosperidade dos outros e não se sentir invejosos, não se sentir com o coração preso, achando que nós estamos dando aquilo para outra pessoa prosperar, porque nós devemos ser abençoadores do reino. Então eu venho com essas palavras, o miolo de tudo isso aqui que eu ensinei hoje é o poder da semente. Quando você abençoa, você é abençoado. Quando você retém mais do que você deve, a palavra do Senhor diz que é para nossa própria perdição. Muitas vezes, quando eu me encontrei em apertos, vamos dizer assim, vamos dizer que eu quero economizar, o Senhor não permitiu que eu retesse. Se você quer prosperar, você quer economizar, peraí que eu vou te ajudar, vou te ensinar como você vai prosperar. É o mês que eu mais semeei, foi aquele mês que eu tinha tentado no meu coração fazer grandes economias para que eu pudesse juntar para me fazer outras coisas. Aí que Deus abençoou, aí que a palavra de Deus cumpriu na minha vida, falando que Ele aumentará o fruto da nossa sementeira. Quer dizer que é o Senhor que dá em abundância para que a gente possa repartir e para que a gente possa ser abençoado também. Que você possa ficar com essa palavra, não retenha a sua bênção. Aprenda a semear na sua igreja, aprenda a semear no ministério profético, aprenda a ser bênção na vida de outras pessoas, porque é dano que se recebe. Ninguém é tão pobre que não tenha para dar. E ninguém é tão rico
que não precise de algo. Então vamos abençoar uns aos outros. Vamos abençoar o reino do Senhor. Vamos aprender a abençoar a casa de Deus. Vamos aprender a abençoar o ministério profético. Assim como eu comecei esse texto aqui, declarando o que eu fazia antes de conhecer a Cristo. Quer dizer, conhecer a Cristo, eu conheci a Jesus, eu tinha 10 anos de idade. Que eu aprendia, não saía das escolinhas no Munical. Eu ia para a igreja, ouvia a palavra de Deus nas escolinhas dominicais. E gostava muito da história de Moisés, sempre narrava toda a história para a mulher, falava para mim, quem for que acertar mais palavras aqui vai ganhar o melhor lanchinho, que a gente ia, né? Que era uma pesca. Era uma isca para levar as crianças até a escola dominical, era um lanchinho bem caprichado. Eu ia para a escola dominical, não somente pelo lanchinho, mas é pela palavra. Eu gostava das historinhas da Bíblia, historinhas bíblicas, gostava muito da história de Moisés, é a história que mais me marcava. E nessa história aí, eu aprendi muita coisa nesse período. Com 13 anos eu aceitei Jesus, 13 anos. Depois desse período, eu fiquei afastada do caminho do Senhor até 19 anos, depois que eu aceitei Jesus. E nesses 19 anos, foi por aí, 17 a 19, que eu conheci Deus através do ministério profético. Dele falar conosco, se revelar, de eu ter esse ensinamento da parte de uma amiga que não se apresentava diante de um profeta de mãos vazias. Que você precisava honrar o profeta, que ele estava ali para servir ao serviço da obra do Senhor inteiramente, e que ele vivia daquilo ali, e que ele precisava de recursos para se manter. Então eu aprendi a ser uma abençoadora a partir daí, e tenho visto muitas coisas, o Senhor tem cuidado de mim. E o Senhor tem sido meu pastor, e de nada eu tenho falta. Ele tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. É bem verdade que tem muitos profetas que você tem que aprender a discernir. Se de fato é ali que o Senhor quer que você vai para receber uma palavra e para abençoar aquele profeta, porque tem muitos profetas de Deus que ainda não aprenderam a viver na dependência de Deus, que recebem a oferta, mas não sabem tirar o dízimo, e que muitos passam pelo vento mesmo, vendaval, porque não são dizimistas fiéis, não são ofertantes fiéis e vive precisando e não sabe viver na dependência do Senhor, fica pedindo socorro para um e para outro, não sabe viver a dependência de Deus. Eu creio, eu sei do que eu estou falando, porque tem muitos anos de ministério, de muitos anos que eu sou uma pessoa que eu abençoo ministérios proféticos. Então aprenda a discernir aonde Deus quer te levar a semear, que você reconhece que é um homem ou mulher de Deus de fato, e seja bênção para essas vidas, assim como Sulamita reconheceu que aquele homem era um santo homem de Deus, e ele tinha algo para passar para a vida de Sulamita, ele tinha algo para liberar para a vida dela, através de quê? De uma semente, de um coração generoso, um coração que depois, gerado no coração ali de Eliseu, a gratidão. Ele tinha como se ele tivesse no coração devendo àquela mulher esse favor. E ele vai e abençoa a vida daquela mulher. Quando nós abençoamos um homem de Deus, nós ativamos algo da parte de Deus mediante aquele ministério para a nossa própria vida. Porque aquele que abençoa um profeta recebe o galardão de um profeta. Então tá aqui três mulheres que fizeram marcos na história, sendo porta de bênção. A mulher com a viúva pobre, com a oferta da viúva pobre, que Jesus estava com os olhos fitos, enxergando aqueles que estavam semeando ali no altar. A viúva de Sarapta, que tinha simplesmente um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para preparar comida para aquele profeta, para trazer para ele a providência que ele precisava.
E também temos a mulher sulamita, que ofereceu descanso para a vida daquele profeta, que foi apoio no seu ministério. Então, seja apoiador da obra do Senhor. Seja semeador na obra do Senhor. Tenha um coração voluntário à obra do Senhor, porque Deus vai recompensar as obras das suas mãos. Deus não fica devendo nada a ninguém. Faz prova com o Senhor. Aprenda a ser liberal a partir de hoje. Você vai ver as grandes maravilhas do Senhor operando na sua vida. Talvez você também tenha um coração voltado à obra. Eu falo para público aqui, com propriedade, de pessoas que também são abençoadoras, mas que não colocam princípios em ordem. Coloca seus princípios em ordem. Seja um dizimista na casa do Senhor, primeiramente. E você vai ver Deus cuidando das suas finanças. Começa a ser fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Começa, porque o dízimo é como se fosse uma segurança que você vai fazer para segurar o que você tem, livrando do devorador, do cortador, do destruidor. E também a oferta, ela vai multiplicar as suas bênçãos, porque a palavra do Senhor diz que Ele multiplicará o fruto da sua sementeira. A produção é Deus que multiplica. Então você tem que aprender a proteger primeiro, para depois multiplicar. Eu falo com propriedade daquilo que eu ensino, daquilo que eu aprendi, e eu venho passar para vocês algo, preciosidades, que pode abrir o céu sobre a vida de vocês. Então, voltando lá, lembrando do passado, a gente ia para casa de turma, era uma turma que vinha do salão, nós trabalhávamos no salão nesse período, lá no Brasil, ia de turma, era eu, era a irmã Verinha, a irmã Martinha, a irmã Lucilene e outras demais irmãs. Uma irmã também que trabalhava no Seabra Cabeleireiros. Quero mandar um abraço também lá para o Seabras Cabeleireiros. Foi quando tudo começou na minha vida, no meu trabalho na área de estética. E a Nilva, a cabeleireira Nilva, ela nos levava, quando não era ela, a secretária. Nós íamos de bando lá na oração na sala da irmã Nina. Ali a irmã Nina orava por nós éramos alimentados espiritualmente. E aí ela entregava palavras proféticas para nós saímos aliviados, alegres na presença do Senhor ali, com a certeza. Às vezes é um livramento que Deus estava dando. Ela falava, Deus está cortando um laço aqui de morte. Deus está abençoando aqui. Deus está fazendo assim. E minha filha, toma mais cuidado com isso. A gente obedecia a palavra profética. A palavra do Senhor vai dizer assim: crede no Senhor seu Deus, estará seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Muitas pessoas às vezes não prosperam porque não dá crédito à palavra profética. E nós temos que aprender a obedecer. E esse período profético foi muito bom para a minha vida, porque eu ficava no temor do Senhor ali e guardava aquilo no meu coração. Depois desse período, Deus usa ferramentas para nos alcançar. Eu me lembro que eu ia para a igreja com 19 anos, depois saía do salão de cabeleireiro ali, eu ia juntamente buscar o meu filho, que ficava ao serviço de uma obreira da casa do Senhor, que hoje é pastora, ela que olhava meu filho para mim trabalhar. E ali eu já ia direto do salão para a igreja, porque eu ia buscar ele, era um canal que Deus usava para me pescar também. Porque eu tinha que assistir o culto, para depois levá-lo para casa. Então eu assisti aquele culto, eu ouvi a palavra de Deus, eu senti uma paz que excede todo entendimento quando eu estava ali na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor traz paz. E aí eu
com 19 anos, eu tive a decisão de voltar para Cristo. Falei, Senhor, se essa paz que eu sinto é só aqui na tua presença, traz ela para dentro do meu coração, porque eu quero que ela habite em mim, se torne em mim, todos os dias ativa. Eu fiz a oração da fé. E depois que eu recebi a oração da fé, essa palavra ecoava no meu ser, porque eu tive a paz exterior. Eu vivi essa paz plena no meu coração e aquela palavra do Senhor batia no meu coração que dizia assim: vos dou a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, não como o mundo dá. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Essa paz que excede todo entendimento passou a habitar dentro de mim. E eu entendi que mesmo que o mundo esteja em luta, que na nossa atmosfera, no nosso ambiente que nós estamos vivendo, essa paz pode ser constante dentro do nosso interior. É possível viver em paz conosco mesmo, no nosso íntimo e com outras pessoas ao nosso redor. Ser promotora de paz por onde nós passarmos. Então eu deixo aqui para vocês hoje essa pequena ministração que fala o poder de uma semente e que você possa andar nos caminhos do Senhor. Eu não sei que meios que o Senhor faz para te atrair. Se é através de palavras proféticas, se é através dessa paz que você busca, mas aprenda a dar credibilidade nas coisas que o Senhor te fala. Aprenda a honrar o ministério profético. Aprenda a colocar princípios em ordem e você vai ver você prosperar em todas as áreas da sua vida. Amém? Quero orar por você agora, finalizando esse vídeo, agradecendo a Deus pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, a qual eu ministrei hoje, Pai. Que o Senhor possa vir trazer renovo sobre estes corações, visitar, convencer. Deus, em nome de Jesus Cristo, vem com a paz que excede todo entendimento sobre o coração daquele que se encontra, meu Deus, em necessidades esse dia, Senhor, perturbados de mente, de íntimo. Pai, em nome de Jesus Cristo, amplia o todo da habitação do teu povo, que eles venham transbordar para a esquerda, para a direita, que eles venham prosperar em todos os seus caminhos, que eles aprendam a abençoar e honrar, Senhor Jesus, aqueles que se encontram à frente das obras do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos abençoador do reino, que nós sejamos bênção, Senhor, na vida de outros, ser com eles, ó Pai, a tua presença, aqueles que têm sido fiéis, ó Pai querido, ofertantes, ó Deus, no ministério a qual o Senhor tem confiado nas mãos dos teus filhos, continua prosperando, Senhor, que a farinha da panela e o azeite dessas botijas não venha faltar, Pai, em nome de Jesus, até que o Senhor faça chover e brotar a chuva sobre a terra. Ralabadaraçu declamanás. Senhor, abençoa, multiplica. Ralabadaraçai, abra a nossa visão para que nós possamos abraçar, Senhor, o ministério de um fiel que precisa de um descanso, que precisa, Senhor Jesus, sentar para receber ali a direcionamento do Senhor da tua paz, estudar a tua palavra para o seu ministério. Ó Senhor, em nome de Jesus, ajuda a ver as pessoas, ó Pai, e honrar, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Ajuda-nos a servir com alegria, com o coração disposto, fiel, ó Deus, voluntário, meu Pai, ser com cada vida, Pai, abençoa cada vida que adentrou nesta live hoje, Pai, neste culto online. Ah, Senhor, seja a tua bênção, a tua providência sobre esta casa, sobre esta família, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, agradeço o Senhor pela sua vida, por esse dia que você parou aqui para ouvir essa ministração. Que o Senhor possa falar poderosamente com você e que no decorrer do dia essa palavra continue ativa no seu coração, trazendo ali a lembrança de alguém que você precisa honrar, de alguém que você precisa abençoar. Amém? Que Deus te abençoe e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém.